Mas pintou um papo de Carlos Vinícius, mas foi um balão chinês, como diz o nosso companheiro Renato Mário Prado. Subiu e caiu, ou não? O balão chinês sobe, sobe cai. Já cai rápido. Não, o São Paulo, o Carlos Vinícius é um centroavante brasileiro do Fulham, que está de saída do Fulham, termina o seu contrato com o Fulham, está livre no mercado a partir de agora. O São Paulo tenta contratar um centroavante livre do mercado brasileiro, sul-americano, que possa substituir o Caleri nessa próxima temporada, sem ter dinheiro para contratar, para adquirir direitos federativos. Então poderia se encaixar no perfil. Acontece que o jogador jogava na Premier League, tem um salário e tal, e o São Paulo, para poder contratá-lo, teria que encaixá-lo na folha de pagamento para... Então o São Paulo tem pouquíssima margem de manobra para contratar. Então estuda a contratação de Carlos Vinícius, como estuda a contratação de 1.000 centroavantes com mais de 30 anos livres no mercado que possam se encaixar na folha salarial. É mais um nome, apenas. Ou seja, tá fácil, né? Você tem que ter um cara que não pode ser caro, mas também não pode ter time, não pode ter direitos federativos, É a mesma situação das duas últimas janelas, né? Sim. A mesma situação que se aplica ao Cedric, ao Oscar mesmo, ao Wendel, ao Enzo Dias, não dá. O que tem a parte boa é que esta janela, ela é a janela robusta da Europa. É a que mais libera jogador, porque eles estão no final de temporada. Isso. Se é a de dezembro, vale, não vou liberar não, calma, espera, falta 6 meses para acabar meu ano. Só que dessa vez não, é aquela coisa de saída de um monte de jogador. Na teoria isso ajuda, né? Ajuda, mas eu acho que para o São Paulo será uma janela da agonia, 3 meses de agonia. Você tem um monte de jogador disponível e você não tem dinheiro para contratar. E você precisa vender. Até 2 de setembro é agonia. É o pior momento para o São Paulo, porque ele não tem a capacidade que os outros têm de contratação. Qualquer outro, né? Então essa situação vai se arrastar, qualquer nome para entrar tem que outro sair e tal. Vai ser mais ou menos a janela passada. Saíram 18, entraram 4. Mas já estava. Já estava, não é que estava anunciado, estava combinado. Anunciado nunca está, né? Uhum. Agora que o Casares falou um pouco mais claramente sobre o que vai ser, depois do superintendente falar que é a janela do meio do ano que vem, o São Paulo pode ser um pouco mais competitivo. Um pouco mais, daqui a um ano, é que agora, nessa aqui e da de janeiro, o São Paulo não tem dinheiro para investir. Não vai ter dinheiro para investir. Simplesmente assim. Por isso, por essas e outras que estão um zum de SAF. Casares falou que a SAF pode ser... Eu não entendi assim, viu, Tironi? Eu não entendi zum de SAF, não. Eu acho que E nem que seja... dessa entrevista, eu acho que a pergunta foi feita para ele, da entrevista do Antônio Tabet para ele em relação à SAF. Ele não foi um defensor da SAF na resposta. Ele falou que é uma alternativa, não seria alternativa para o São Paulo nesse momento, segundo ele. O que ele fala é de parcerias e profissionalização de algumas situações. O que ele está tentando é fazer uma parceria para a base... no molde não SAF, para que ele não... porque o São Paulo não entre no modo estou à venda. Né? Eu não entendi nessa resposta dele. A resposta dele só me pareceu daquela tipo, eu não vou fechar essa porta. Isso. Eu não vou abrir ela agora, mas não vou fechar. Não é para ele, né? Não é para o mandato dele. Não, mas assim... O São Paulo não vai ser SAF até o final de 2026. Mas se ele fosse contrário, ele poderia falar assim, no meu mandato não vai ter, São Paulo não será SAF. Ele não conseguiu daqui a 2 anos pode ser, ele não. Não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não, em 1 ano e meio de mandato. Ele não tem como transformar o São Paulo em SAF mas em 1 ano e meio de mandato. Mas ele pode dar os passos possíveis, como estão fazendo com a base. Mas eu acho que a tentativa com a base é justamente para evitar uma situação de colapso que leve a SAF. Você acha que 1 ano e meio não dá tempo? Não. Mas gente, assim, vamos lá, como é que se ele quisesse, como é que é o processo de SAF até agora no Brasil? É o clube falido, quebrado, não é o São Paulo, né? Clube falido, quebrado, foi assim com Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Lusa, sem nenhuma condição de outra alternativa a não ser a venda. Atlético Mineiro, que aí é um processo de os próprios mecenas
esperaram o clube chegar no limbo para comprar o clube num preço mais módico. Não é o caso do São Paulo. O que ele está tentando o processo de fundo de investimento, parceria na base, é justamente para o São Paulo não entrar num estado de colapso que torne a SAF algo inevitável, né? Então, eu acho que pelo menos, tudo que eu ouvi dele até hoje foi nesse sentido, né? O que ele está procurando é o quê? Milagre? Não. Como milagre? Milagre, que é quem punha dinheiro e fica tomando conta ele de futebol. Isso ele falou Não, também. eu acho que a parceria com o Grego não tem nada de milagre. Não, isso é outra coisa, isso é base. Então, SAF é outra coisa. exato, ele Que não é o está que eu tô procurando falando. isso. Não, a parceria com o Grego também. Vamos esperar para ver Exato. quais são os termos. Mas é surreal, né? Se falar em SAF no São Paulo. Para mim é surreal, cara. É incompreensível. Para mim é muito impactante. Não acho que Vender o acontece, São mas, Paulo é mas não muito é- impactante. Não é esse a questão. A SAF surge, a pergunta da SAF surge porque ninguém quer tomar o remédio amargo e fazer um caminho mais longo para evitar que você venda o clube, né? E o São Paulo está nessa situação e vai estar até 2026, 27, sem poder competir com os principais. O que o torcedor quer, ou qualquer torcedor? Não, eu quero que você venda o meu clube para eu poder competir com o Palmeiras, o Flamengo e ser o Cruzeiro e o Botafogo da vez. As pessoas acham que é isso assim, né? Porque não vai ser nesse processo de reestruturação janela a janela mais fraco que o São Paulo vai se tornar um clube forte para disputar título brasileiro. Agora, é aquilo. Nós estamos tendo a mesma conversa 6 meses depois. Eu falei aqui na mesa do G4. O São Paulo, o São Paulino não está preparado. O São Paulino já sofreu bastante, é verdade, ganhou pouco na última década. Esses caras não tomaram remédio amargo antes. O São Paulino não está preparado só no discurso para apertar o Foi cinto. de quem foi, porque eu recebi a lista só pura de jogadores, daí dei uma conferida aqui nos nomes e são alguns nomes que estão disponíveis no mercado, além daqueles que eu já citei ontem, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores brasileiros disponíveis no mercado e que poderiam ser contratados na janela. É o perfil do São Paulo, né? Então vamos lá. Mário Fernandes, ex-Grêmio e Rússia, joga de lateral direito e zagueiro. Rafael Tolói, zagueiro, que a gente já abordou no blog do São Paulo. Jorge, lateral esquerdo, que é aquele que já passou por zilhões de clubes e não se firma em lugar nenhum. Honestamente, desses três aqui, Malemar ou Tolói, na minha opinião, e ainda acho que o Tolói, já com a idade que está e com o sistema que tem, não encaixa no sistema de jogo do São Paulo. Dodô, lateral esquerdo, também não vejo interesse para o São Paulo, sofre muito com lesões. William Arão, que nós já abordamos aqui, que foi oferecido no mercado, custa muito caro. Atlético Mineiro e Santos são dois times que têm mais interesse nele. O Thiago Mendes, que é figurinha carimbada, a gente sempre comenta sobre ele, que o ponto principal do Thiago Mendes é a questão financeira. A dificuldade maior do São Paulo hoje é acertar com o Thiago Mendes por conta de grana. E o São Paulo hoje, para poder acertar com o Thiago Mendes, já fiz a conta com vocês, teria que perder Maia e Luiz Gustavo, no mínimo, para poder fazer uma compensação básica ali de saídas salariais versus chegadas salariais, além do Luan, que também não ficaria no grupo, etc., para poder fazer esse reforço de jogador. Tem o Rafinha Alcântara, meia, que eu também não vejo, honestamente, não acho que pelo histórico de lesões ele seria interessante para a gente. Diego Costa, centroavante, atacante. Esse atacante já foi, inclusive, falado por alguns torcedores, jogou no Grêmio e no Botafogo recentemente. É uma opção, tá? É uma opção desse perfil aí que o Zubeldia gosta, mas ainda se for fazer uma opção de escolha, se tivesse que escolher, na minha opinião, eu ainda acho que vale mais uma aposta num cara tipo Carlão da Ferroviária e um Zampedri, por exemplo, do que no Diego Costa. Acho que esses outros dois caras teriam mais fome de jogar com a camisa do São Paulo do que o Diego Costa, que é um cara que já está rodado demais, já passou por muitos clubes. Acho que o São Paulo ganharia mais com outros jogadores, mas ele está disponível, não posso deixar de falar. E o Vitinho, que é um jogador que o Rogério Ceni queria muito para o São Paulo, jogou com o atleta no Flamengo. Outro cara que gosta muito dele é o Dorival Júnior. Não me surpreenderia
que ou Bahia ou Corinthians fizesse a contratação dele. É um jogador que estava na Arábia, é um jogador caro, com salário alto. Não sei como fica o cenário dele num possível retorno para o Brasil. Ele também pode fazer essa função de meia e ponta. Quando alguém fala assim, mas ele também joga aberto, joga. Ele também pode jogar centralizado, pode. É um jogador que se destacou muito pelos gols de fora da área no Flamengo. Naquele Flamengo do Jorge Jesus, ele era um cara acionado em todas as partidas. Ele era um cara que estava sempre aí participando. Eu, particularmente, acho que o São Paulo precisa pensar em jogadores fora da caixa. Acho que o São Paulo tem que evitar jogadores medalhões, jogadores que já estão com a vida consolidada. O São Paulo tem que, na minha opinião, tá? O São Paulo tem que buscar dos jogadores que vão comer muita grama para conseguir seu espaço e que vão lutar muito para conseguir vencer e para conseguir dar certo no clube, além de chegarem aqui com um preço muito mais em conta e estarem dispostos a sofrer e lutar muito mais pelos seus espaços do que outros atletas aí no final das contas. Então, dessas 3 peças que o São Paulo tem, apesar do São Paulo estar focando aí, como vocês sabem, em atletas experientes, que é uma das coisas que o São Paulo faz, eu, na minha opinião, acho que dá para buscar experiência. Não necessariamente significa trazer um cara de 35 anos, mas você pode trazer caras na faixa de 30, 31, 32, e aí entra a questão da administração do plantel, que é o que a gente sempre aborda, sempre fala, para que o São Paulo consiga não sangrar tanto, deixar seus jogadores exauridos, destruídos fisicamente e sem condição e capacidade de poder desempenhar o seu melhor futebol, que era o que estava acontecendo até agora há pouco. Jogadores caem com uma queda de rendimento brutal. Para alguns jornalistas, por exemplo, Arnaldo Ribeiro, ele fez, não sei se informação, ou opinião, mas ele vem declarando que o São Paulo vai ter um time mais fraco no segundo semestre. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que, por exemplo, se você perdeu o Pablo Maia hoje, o São Paulo nem teve o Maia no primeiro semestre. Então não dá para dizer que o São Paulo vai estar mais enfraquecido do que estava. Eu acho, por exemplo, que se você perde o Luiz Gustavo, que você também não teve no primeiro semestre, você não vai poder dizer que seu time está mais enfraquecido do que estava antes. O primeiro semestre, se você for analisar a realidade do que foi, a gente não teve o Maia e não teve o Luiz Gustavo. Então, se a gente perde eles nessa janela e traz um reforço, na verdade, você está trazendo jogadores que possam ser utilizados e que não estavam sendo utilizados antes. Ah, mas o Maia jogou esses últimos jogos aqui. Cara, não dá para contar, né? A gente viu a realidade de como o Pablo Maia está fora de ritmo, como o Pablo Maia sentiu demais. É claro que ele vai melhorar junto com vários outros jogadores, mas o Pablo Maia já faz tempo que está nesse ensaio de sair para fora do país, o São Paulo precisa vender. E entre os jogadores que estão aí mais na bola da vez das vendas, como a gente vem falando bastante mesmo, são esses dois. E eu digo para vocês, se o Matheus Alves fizer bons jogos, são 3 jogos de amistosos fora do país com a seleção sub-20, é batata que o Matheus Alves também deve ser entre esses jogadores vendidos. Vamos me surpreender muito. Vamos ver como o Bobadilla vai desempenhar na seleção paraguaia, porque ele é outro jogador que vira e mexe, recebe sondagens, e existe também uma possibilidade de venda. Uma dessa, em vez de vender o Maia e o Matheus Alves, você vende um Bobadilla e mais um desses 2 jogadores, a depender dos valores que vão entrar no cofre do São Paulo. Aí o São Paulo tem que fazer essas compensações e essas contas. Muita gente pergunta sempre, se fizer as 2 vendas, tem condição do São Paulo fazer alguma contratação mais decente do que o São Paulo faria? Tem, porque o FDIC é isso. Entra dinheiro, te permite ter mais fôlego de gasto. Se você não tem dinheiro entrando, você está no limite, você não tem como aumentar o seu limite para gasto. Então, é diretamente proporcional a melhores vendas, possibilidade de fazer mais investimentos de contratações de chegada dos atletas aí, para você fazer essas avaliações. Tamo junto, fiquem com Deus. Muito obrigado. Agora, Arnaldo, teve outro... Não, por favor. Teve outro dirigente que andou falando também. Deu entrevista aqui pro Antônio Tabet, o Júlio Casares. Oi, gente! Ele imitou o Silvio Santos, mas esse não é a questão aqui. Não, foi bom. A questão é que ele falou, e a gente tem entendimentos diferentes. Ele falou, eu entendi, ele falou, a SAF parece um processo inevitável e você entende como um outro entendimento. Mas ele falou sobre SAF no São Paulo. Eu acho que ele está vendendo o São Paulo. Da situação terrível financeira. Está vendendo o São Paulo pela entrevista que deu, Arnaldão.
Bom, eu vou fechar com o Augusto Melo agora, porque o Augusto Melo, nessa entrevista que o Juca falou, ele falou: São Paulo não deve virar SAF. Não foi isso. Até solução. Ele tem solução pro São Paulo também. Contrata ele pra CEO. É isso. Contrata ele pra CEO do São Paulo. Em vez do Marcelo Paz, Augusto Melo. Nossa Senhora. Não, Tironi, eu acho o Casares vai tentar ou está tentando algum caminho alternativo. E se vender o São Paulo, tem antes, né, de vender o São Paulo, essa tentativa de parceria nebulosa da base do São Paulo, que é o bem mais precioso que qualquer clube de futebol brasileiro tem, né? Sua categoria de base, com esse tal grego. Tá na mesma entrevista pro Tabet, né? A tal da parceria com o Marinax, que ele disse que vai sair até o final do ano. Então, antes de virar SAF, o São Paulo vai tentar uma parceria na base que transforme o clube de novo num competidor por alguma coisa. Numa vitrine de jovens. No mercado. Exato. Essa coisa que para mim não tá, e a entrevista não esclarece, embora o Tabet tenha apertado o Casares nesse ponto bastante. O que ele também deixa claro nessa entrevista é o que a gente vem falando, mas o torcedor de São Paulo está com uma dificuldade em entender, é que a adoção desse regime responsável, vou colocar bem entre aspas aqui, de contas para esse período, né, a ponto do São Paulo não conseguir contratar jogador com pagamento de direito federativo algum há um ano, está completando um ano esse novo plano do Casares, um ano. Ele disse que esse plano, nessa entrevista, vai continuar por pelo menos mais um ano, ou seja, o São Paulo no mercado vai ser um dos mais fracos da Série A de novo, mais 2 janelas, para, quem sabe, em 27, 28, ele já fora do poder, vai vendo, né? Porque o mandato dele acaba no final de 26, para 27 e 28 ter uma condição de disputar jogadores no mercado com os principais clubes brasileiros. Então é um tempo para não adotar a via Corinthians. O São Paulo está tentando uma outra alternativa. Não sei se vai dar certo. E o Casares já falou tanto, desde que ele assumiu o poder, que é difícil confiar, né? A gente sabe que o plano é restritivo e que o São Paulo, a 2 janelas, não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E tá louco para vender qualquer um. É assim o São Paulo nessa temporada. E ele diz que isso vai continuar por pelo menos. Ele pode ser candidato à reeleição, Arnaldo? Não. Pelo estatuto, não. Ele já deu o primeiro golpe, né? Ele conseguiu a reeleição que não existia no São Paulo, ele já foi reeleito. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Aí eu acho, tem até uma coisa estranha, ou interessante para discutir, né? O São Paulo é um dos clubes brasileiros que menos tem vocação para a SAF. Por quê? Porque ele não tá. Por quê? Porque ele não tem preço, né? Ele tem estádio próprio, 2 centros de treinamentos próprios, ele tem a 4ª maior arrecadação do país, mesmo em tempos... Ele não está no regime falimentar que estiveram Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre tantos outros. Pensar em virar SAF para ter time melhor é uma coisa. Pensar em... As SAFs no Brasil, elas chegaram em alguns clubes como única alternativa. Para pagar a dívida, não. O que o torcedor acha que virar SAF e vender para um dono, você vai ter um timão no ano seguinte. Não, mas acho que no caso do São Paulo é para pagar a dívida. Mas dá para pagar sem virar SAF. Esse não, também acho que dá. Dá para pagar, é o que o São Paulo está tentando fazer. Tem uma frase muito boa do Mauro, que ele falou outro dia, mas vale repetir. Você falou assim... Porque o Casares fala, não, precisamos fazer alguma outra coisa para voltar a competir com os principais adversários, os principais adversários que não são SAF. Isso. Então ele vai virar SAF para competir com o Flamengo e Palmeiras que não são SAF. Mal. Exato. No Corinthians tem uma ideia que está correndo aí, a Safiel, que é interessante.
Que é o modelo que eu sempre defendi mais, que é o modelo, não é o modelo do Green Bay Packers, mas se assemelha. Que o clube mantém o controle, mas você tem um grupo que gerencia, enfim, tem coisas surgindo. Eu vou voltar a dizer, a SAF não é miraculosa, mas que para alguns clubes não há outro caminho, Sim. Não vejo assim com clareza. Não sei se é o caso do São Paulo, porque esse patrimônio que o São Paulo tem é inegável. É inegável. Né? Aliás, o Casares diz isso, dá uma cutucada, né? Estádio pago, com escritura passada, né? Que não é nem a situação do Corinthians, nem a do Palmeiras. É. Né? Não. Mas Palmeiras diga, Mauro. é assim. Não, escritura passada ainda não. Não, ainda pode ter um problema com a... É alugado. Não, eu falei que você outro dia falou que o Casares fala, não, para ser competitivo contra os principais players, precisamos, eu não sei se virar SAF, mas de um outro modelo. Mas aí ele disse que não podia ficar para trás. Isso, exato. E aí, mas é para ficar para trás dos times que não são SAF, né? Mas ele já falou também que, dessa mesma entrevista, ele fala de ter um investidor, mas manter o controle do clube. Eu acho que quem procura isso procura um trouxa. Né? O trouxa põe o dinheiro e o outro manda. Isso não vai existir. Quem vai fazer isso? Ninguém. Eu boto o dinheiro e quem controla é o outro. Eu só boto o dinheiro. Pra quê? Isso não existe, gente. Isso aí é uma coisa surreal. Mas há muita semelhança entre o discurso dele e o do Mário Bittencourt no Fluminense, né? Pois é. Acho bem parecido. Aliás, vale frisar que o Marcelo Paes virou CEO do Fortaleza e analisando ali o relatório Convocados 2024-25 do César Grafietti, percebe-se que o Fortaleza também começa a dar sinais minimamente preocupantes com relação às finanças. Acho que vale frisar também, né? Embora faça um ótimo trabalho e tal, de recuperação do clube, acho que esse é o momento também que o próprio Fortaleza claramente ele precisa de um certo cuidado, porque tenta acompanhar o pique de outros, tendo uma renda menor, estando numa região onde o poder aquisitivo da população é menor, o PIB é menor, ou seja, o potencial de obter receita ele é inferior ao de outros estados. Então, Fortaleza também, no momento de uma certa atenção. E continua alertando. Atenção para o que está acontecendo com a holding, a qual faz parte o campeão brasileiro sul-americano Botafogo. Ô, Mauro, você sabe que o Mário Bittencourt não cogita de nenhuma oferta que não o tenha como CEO. É isso, pois é. É um negócio realmente... Eu acho que a discussão entre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo, com as devidas diferenças entre eles, deveria ser a mudança no sistema eleitoral, a mudança em como você coloca quem está no poder. Virar SAF, para mim, para esses quatro, é inadmissível por motivos diferentes. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Por quê? Os quatro times de maior capacidade de produção de receita, os quatro times conseguem, 2 já conseguiram, os outros 2 conseguem, se tiver uma gestão minimamente decente, conseguem equalizar as dívidas, e os 4 têm um patrimônio absurdo. E eles são os times que mais conseguem produzir aqui. Para mim, esses 4 virar SAF. Agora, o Botafogo virou SAF por quê? Tinha uma dívida de 1 bilhão e não sei quanto. E a receita do Botafogo é o quê? 200, 300 milhões numa situação normal. A mesma coisa do Cruzeiro. Os times do Nordeste. Tem uma questão econômica. Infelizmente, Bahia e Fortaleza não vão conseguir competir. Como é que você trata o Bayern Munique? O Bayern Munique é diferente, né? Porque é uma SAF parcial. Sim. E que nunca vai existir no Brasil. Por quê? Desse jeito, porque é o que o Mauro disse, a diferença daqui de como a gente administra os clubes, de como os caras colocam dinheiro. Lá é outra coisa, você coloca dinheiro, é aberto, é muito mais claro. Aqui no Brasil não vai existir isso nunca. Nunca. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.